O Brasil possui hoje cerca de 90 milhões de crianças e jovens com menos de 18 anos de idade. Dessa população, nada menos do que 10% apresenta algum tipo de problema mental. Calma, o mundo não está ficando louco. Ao contrário do que se pensa, as doenças mentais não estão associadas diretamente à loucura ou algum estereótipo parecido. Qualquer distúrbio ou transtorno de comportamento, personalidade e humor, por exemplo, pode ser um problema mental. E isso não impede as pessoas de levarem vidas normais e até passarem despercebidas no nosso dia a dia. Então nos perguntamos, o que está sendo feito por estes 9 milhões de jovens no Brasil? Que futuro eles terão? Qual será o custo de tratá-los? Qual será o custo social em não tratá-los? E afinal, quais são esses problemas? Porque estudos têm mostrado claramente que os transtornos mentais que são identificados de forma transversal na idade adulta têm o seu início na infância e adolescência. Se nós conseguirmos detectar esses quadros na infância e adolescência, nós podemos estar fazendo algo preventivo em termos da idade adulta. Mais do que isto, a psiquiatria hoje também trabalha com a noção de crianças em risco para o desenvolvimento de transtornos. Esse instituto vai poder trabalhar, alavancar a saúde mental de crianças dentro dessa concepção de psiquiatria do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, vai permitir capacitar profissionais da área de saúde mental e professores para noções de saúde mental na infância e adolescência. Isso quer dizer que boa parte dos distúrbios e transtornos de pessoas adultas foram desenvolvidos nos primeiros anos de vida, entre 3 e 12 anos de idade. Sabendo identificar e tratar estes problemas, a probabilidade de cura é muito grande, já que depois da doença manifestada, é muito difícil uma recuperação total. Existem alguns estudos já brasileiros mostrando a quantidade, quer dizer, eles contam quantas crianças teriam algum tipo de problema da ordem do comportamento ou da ordem da saúde mental, como a gente fala. Esses estudos sugerem uma prevalência, uma taxa, uma frequência de aproximadamente 10 a 12% das crianças brasileiras apresentam algum tipo de problema em termos de saúde mental. Isso significa em torno de 9 milhões de crianças brasileiras tendo algum tipo de problema que interfira no seu desenvolvimento. Até o momento não existem políticas claras e bem definidas do como encaminhar essa questão. Você imagina aí que, provavelmente, considerando essas frequências, aproximadamente 4 milhões de brasileiros preenchem critério para déficit de atenção. A relação entre déficit de atenção e evasão escolar é uma relação muito intrínseca e óbvio que uma criança que tem uma dificuldade de se manter academicamente em progresso, ela tem a chance maior de sair do sistema escolar. Crianças começam a apresentar sintomas de distúrbios e transtornos desde a primeira infância, e identificar esses sintomas é imprescindível para um encaminhamento e tratamento corretos. A partir dos 3 anos de vida, sintomas como atraso na fala, isolamento social, movimentos repetitivos com as mãos, os chamados flapping com as mãos, podem ser um indicativo de transtorno de desenvolvimento e comunicação, um problema que atinge 900 mil jovens no Brasil. Entre os 5 e 8 anos, sintomas como ter muito medo de ir à escola, ser extremamente preocupado, ter dificuldade para dormir, ter muitas manias, esfregar e lavar as mãos constantemente são indicativos de transtornos de ansiedade e transtorno compulsivo obsessivo, o TOC. A prevalência deste problema no Brasil chega a mais de 7 milhões de jovens. Outros sintomas presentes na idade entre 5 e 8 anos são estar sempre no mundo da lua, ser extremamente agitado, agir sem pensar, não conseguir parar quieto, como o constante tamborilar dos dedos enquanto realiza outras ações. Essas ações podem identificar transtornos e déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, um problema que atinge quase 5 milhões de jovens no Brasil. Problemas de leitura e escrita são percebidos em crianças entre 8 e 10 anos e são indicadores de transtornos de aprendizagem e dislexia, o mais comum na população brasileira. Acredita-se que 9 milhões de jovens brasileiros apresentem esse problema. Problemas da regulação do humor, como irritabilidade ou tristeza, e manias em excesso, podem representar uma alteração do humor.
Crianças e adolescentes que passam a se isolar, mudam o padrão de sono para mais ou para menos, mudam o desempenho escolar, mudam o comportamento, às vezes ficando muito exaltadas, às vezes muito desanimadas, ou começam a falar em morte, podem estar apresentando um transtorno do humor, seja depressão ou mesmo um quadro bipolar. Em primeiro lugar, é importante a gente ter a noção de que os transtornos mentais começam na infância. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto importante é que os transtornos mentais são transtornos do desenvolvimento cerebral. E depois que a doença começa e ela se cronifica, a maior parte dos transtornos mentais se cronificam, a gente tem pouco em termos da recuperação total. O que nós conseguimos hoje é uma recuperação parcial desses transtornos que se cronificam. A ideia aqui é que a nossa intervenção passe a ser antes da doença começar. O INPD nasce de uma parceria entre o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de São Paulo, a partir de um projeto financiado pelo CNPq, e os seus principais objetivos são: desenvolver um método de identificação precoce de problemas mentais em crianças e adolescentes. No primeiro estudo, nós vamos coletar indivíduos com sintomas subclínicos, indivíduos que não desenvolveram a doença ainda, mas têm sintomas subclínicos, onde nós vamos tentar preparar os pais para que eles possam ter atitudes mais adaptativas em relação aos sintomas dos seus filhos, sempre dentro desse objetivo de que eles não desenvolvam a doença. Formação de médicos psiquiatras sob essa nova perspectiva. Aqui o objetivo é formar o novo psiquiatra, o novo médico, com essa visão do desenvolvimento. A ideia de que os transtornos mentais são transtornos do desenvolvimento e que a partir do conhecimento das diversas trajetórias ao longo do desenvolvimento, nós vamos identificar aquelas trajetórias atípicas e testar então intervenções novamente para trazer esses indivíduos para uma trajetória típica. Transmissão desse conhecimento à população, através de professores e profissionais do Programa de Saúde da Família. E aqui, uma grande ênfase vai ser no professor. A ideia é criar uma tecnologia que permita ao professor a detectar precocemente pequenos sintomas prodrômicos. Ele então vai encaminhar essas crianças para o médico de saúde, do Programa de Saúde da Família, que também vai estar então habilitado, capacitado, a partir de uma tecnologia apropriada para detectar e diagnosticar precocemente essas crianças e encaminhar para a rede secundária, que vai se tornar então uma rede protetora e não uma rede que só trata o indivíduo doente, uma rede que vai tratar o indivíduo que ainda não adoeceu. Difusão dessas informações através da telemedicina. Onde nós vamos tentar educar diferentes professores em áreas mais distantes, formar os novos médicos nessa nova perspectiva também nas áreas mais distantes, nos 4 cantos do país. E por último, nós estamos trabalhando em trazer um prontuário eletrônico, que nós identificamos como o melhor prontuário eletrônico que existe na atualidade. E daí, uma vez traduzido, implementado e adaptado à nossa realidade, vamos levar para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a Universidade Federal de São Paulo, Universidade da Bahia e de Pernambuco, e vamos fazer um projeto piloto e ver se nós conseguimos coletar dados a partir desse prontuário eletrônico em conjunto com todas essas universidades. Na verdade, o que nós esperamos no projeto é alavancar de forma significativa a saúde mental de crianças e adolescentes no Brasil. E eu espero, assim como o professor Eurípides e o professor Marcos, que a gente possa capacitar profissionais da área de saúde mental dentro desta visão e possamos também divulgar e difundir essas informações, não só para o profissional da área de saúde que está em nível secundário e terciário, mas também para aquele que está lá na ponta, no posto de saúde e família, que ele possa começar a ter noções básicas de saúde mental dentro do contexto da psiquiatria do desenvolvimento.